Poucas ideias já transformaram tantas vidas, e ao mesmo tempo foram tão ignoradas pela maioria das pessoas. O vídeo de hoje é um clássico do desenvolvimento humano, responsável por mudar o rumo de empresários, líderes e pensadores ao redor do mundo. Esse ensinamento atravessou décadas, influenciou grandes nomes, inclusive Bob Proctor, que o considerava um dos pilares da sua formação, e continua sendo assustadoramente atual. Então, se você sente que está ocupado, mas não avançando, trabalhando, mas não construindo, fique até o final. Separe papel e caneta. O que você vai ouvir aqui não é motivação, é direção. Quase todos os dias, vemos histórias de pessoas que superaram aquilo que parecia impossível. Alguém que começou sem recursos e construiu riqueza. Alguém que perdeu tudo e recomeçou ainda mais forte. Alguém que nasceu em desvantagem e terminou em destaque. Essas histórias se repetem tanto que parecem comuns, mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: o que essas pessoas realmente têm em comum? Não é sorte, não é talento extraordinário e definitivamente não é acaso. O que elas compartilham é algo invisível, mas absurdamente poderoso. Essas pessoas carregam dentro de si um objetivo tão claro, tão vivo, tão presente, que ele se torna impossível de ignorar. É um objetivo que ocupa a mente ao acordar, e é a última imagem antes de dormir. Não é apenas um desejo, é algo que exige existência. E aqui está o ponto crucial. Tudo o que o ser humano já construiu, primeiro existiu como um pensamento. Cada empresa, cada conquista, cada avanço, foi um dia apenas uma ideia sustentada com consistência. E isso muda tudo. Thomas Edison não era o homem mais inteligente do seu tempo, não era o mais rico, e tampouco o mais respeitado no início. Na verdade, muitos o consideravam teimoso demais, outros diziam que ele estava obcecado por algo impossível. Enquanto o mundo aceitava a escuridão como um limite natural, Edison carregava uma ideia invisível na mente. A noite podia ser vencida. Não existia ainda uma lâmpada funcional, não existia tecnologia pronta, não existia garantia alguma de sucesso. O que existia era uma imagem mental clara. Durante anos ele testou milhares de filamentos, fracasso após fracasso, zombaria após zombaria. Quando questionado sobre os erros, ele respondeu algo que revela tudo. Eu não falhei, apenas descobri milhares de formas que não funcionam. Perceba o que está por trás disso. Edison não acordava todos os dias tentando ver o que dava. Ele acordava vendo a lâmpada pronta na mente. Ela já existia internamente antes de existir no mundo físico. Cada teste não era dúvida, era aproximação. Cada noite em claro não era sacrifício, era coerência com o objetivo. E quando finalmente a luz acendeu, o mundo chamou de invenção. Mas na verdade, foi apenas um pensamento sustentado por tempo suficiente para se tornar real. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A lâmpada não nasceu no laboratório, ela nasceu na mente, assim como toda grande conquista humana. E a pergunta inevitável é: se o invisível foi capaz de iluminar o mundo, o que um objetivo claro poderia iluminar na sua vida? É isso que vamos aprofundar agora. Durante muito tempo, fomos ensinados a confundir sucesso com dinheiro. Mas dinheiro é apenas uma consequência possível, não a definição. Uma definição muito mais precisa é esta: sucesso é a realização progressiva de um objetivo digno. Vou repetir: sucesso é a realização progressiva de um objetivo digno. Aqui vão 3 exemplos claros de sucesso. Caso número 1, o homem que decidiu não repetir a própria história. Ele acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, trabalhava o dia inteiro em um emprego que não amava. Durante muito tempo achou que isso era fracasso, mas havia um objetivo silencioso na mente dele. Os filhos não precisariam passar pelo que ele passou. Sem alarde, sem posts motivacionais, ele começou a estudar à noite, um pouco por dia, às vezes cansado, às vezes desanimado, mas nunca em dúvida. Não ficou rico da noite para o dia, não virou referência no LinkedIn, mas ano após ano foi avançando. Melhor salário, mais estabilidade, mais presença em casa. Hoje ele não se chama vencedor, mas vive algo raro: coerência entre esforço e propósito. Isso é sucesso. Segundo caso, a mulher que recomeçou em silêncio. Ela se separou depois de anos, perdeu a estrutura, perdeu a segurança,
Perdeu a confiança. Durante um tempo, só sobrevivia, até que um objetivo simples surgiu: voltar a se sentir capaz. Nada grandioso, nada épico. Ela começou pequeno: um curso, um atendimento, uma venda tímida. Teve medo, teve vergonha, teve vontade de desistir, mas continuou. Meses depois, o dinheiro começou a entrar. Anos depois, a autonomia chegou. O sucesso dela não foi vencer alguém, foi reconstruir a própria identidade, passo a passo. Último caso, o jovem que escolheu não se perder. Todos ao redor diziam: depois a gente vê, deixa a vida levar, uma hora dá certo. Mas ele não queria viver no improviso eterno. O objetivo dele era claro: não chegar aos 40 se perguntando onde errou. Enquanto os outros gastavam tudo, ele guardava um pouco. Enquanto os outros reclamavam, ele aprendia algo novo. Não foi popular, não foi fácil, mas foi consistente. Hoje ele não é milionário, mas tem direção. E direção vale mais do que velocidade. Perceba o padrão. Nenhuma dessas pessoas venceu da noite para o dia. Nenhuma teve aplausos. Nenhuma parecia especial no começo. Mas todas tinham algo em comum: um objetivo digno e progresso contínuo em direção a ele. Isso é sucesso. Não é o destino final, é o movimento correto. E a pergunta que fica não é quem você admira, é em que direção você está andando todos os dias. Porque no fim, o que ocupa a mente constrói o homem. Se uma pessoa está avançando, mesmo que lentamente, em direção a algo que considera valioso, ela já é bem-sucedida. E se não está, então, por mais ocupada que pareça, ela está apenas existindo. Aqui surge um dado inquietante. Estima-se que menos de 5% das pessoas sabem exatamente para onde estão indo. O restante apenas reage à vida. Imagine 2 navios no meio do oceano. O primeiro saiu do porto sem destino definido. Não há mapa, não há coordenadas, não há porto final. Ele apenas flutua. Quando o vento sopra forte, ele muda de direção. Quando o mar acalma, ele desacelera. Quando a corrente puxa, ele vai junto. Esse navio não está errado. Ele apenas não decidiu. Agora observe o segundo navio. Ele também enfrenta tempestades, também atravessa neblina, também passa por noites em que não vê absolutamente nada à frente. Mas existe uma diferença silenciosa e decisiva. Ele sabe para onde está indo. Mesmo sem enxergar o destino, ele tem um rumo. E isso muda tudo. A maioria das pessoas vive como o primeiro navio, não porque são incapazes, mas porque nunca pararam para escolher um porto. Elas acordam, respondem demandas, resolvem urgências, e chamam isso de vida. Mas urgência não é propósito. Movimento não é progresso. Agora pense com lógica fria. Para cada porto seguro, existem quilômetros de costa rochosa. Para cada chegada, milhares de caminhos errados. Um navio sem rumo quase nunca chega a um lugar melhor por acaso. A chance é mínima, mas o navio que define um destino, mesmo errando pequenos graus, corrige a rota e chega, sempre chega. Aqui está a armadilha. Muitas pessoas confundem estar ocupadas com estar avançando. Elas estão sempre cansadas, sempre correndo, sempre atrasadas. Mas cansar-se não garante chegar a lugar algum. Você pode atravessar o oceano inteiro e ainda assim estar perdido. Se você parasse alguém na rua e perguntasse para onde exatamente você está indo com a sua vida, a maioria não saberia responder em uma frase clara. E se você não consegue responder, como espera chegar? Um capitão sem destino não é aventureiro, é imprudente. Os poucos que avançam de verdade fizeram algo simples e raríssimo. Eles decidiram um porto, traçaram um rumo e aceitaram o preço da disciplina diária. Eles não esperam motivação, eles não vivem reagindo, eles seguem, enquanto os outros flutuam. E agora vem a parte mais importante. Você não precisa enxergar todo o caminho, você só precisa saber o próximo porto. Porque ninguém chega longe tentando ir a todos os lugares ao mesmo tempo. No próximo ponto você vai entender como escolher esse porto de forma clara, prática e impossível de confundir. E é aqui que tudo começa a mudar. Quando perguntamos às pessoas o que elas querem, as respostas costumam ser vagas. Quero ser feliz, quero estabilidade, quero ganhar mais. Mas isso não são objetivos, são estados desejados. Objetivos exigem clareza, detalhe, forma. A mente não trabalha com abstrações, ela trabalha com imagens específicas. E aqui está uma verdade desconfortável. Se você não sabe exatamente o que quer,
Não há como saber se está no caminho certo. Se você ainda não tem um objetivo claro, faça o seguinte: reserve um tempo, sem pressa. Escreva tudo o que você gostaria de ter, ser ou conquistar, sem censura. Depois escolha apenas um, aquele que mais pulsa. Circule, isole, foque. Assim como um navio só pode atracar em um porto por vez, você só pode conquistar um grande objetivo por vez. Todo o resto é distração. Escreva esse objetivo de forma clara, específica, mensurável. Carregue com você, leia pela manhã, leia à noite, e sempre que puder durante o dia. Ao fazer isso, você está programando sua mente subconsciente, e é de lá que vêm as respostas, as ideias e as oportunidades. Mas atenção, tenha muito cuidado com aquilo que você sustenta mentalmente, porque se desejar com força suficiente, você acabará criando. Após estudar centenas de vidas bem-sucedidas, uma conclusão se impõe. Nós nos tornamos aquilo que pensamos com maior frequência. Você é hoje o resultado dos seus pensamentos passados, e será amanhã o reflexo do que ocupa sua mente agora. Sem um objetivo, os pensamentos são caóticos. Com um objetivo, eles ganham direção. É como transformar um rio desordenado em um canal firme, reto e poderoso. Observe as pessoas nas ruas. A maioria anda sem energia, sem direção, sem presença, mas de vez em quando aparece alguém diferente, postura firme, passo decidido, olhar vivo. Essa pessoa não é especial, ela apenas sabe onde quer chegar. O mundo está cheio de pessoas ocupadas, mas famintas de propósito. Você tem algo raro, a liberdade de escolher. Então escolha, defina, sustente, persista. Porque no final não é o que você deseja que constrói sua vida, é o que você permite ocupar sua mente diariamente. O que ocupa a mente, constrói o homem. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.